Olá, eu sou Catarina Stocco, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. E esse é mais um episódio do Menopausa Sem Medo, aqui pela TV Guaratuba. E hoje, meninas, eu quero conversar com vocês sobre um alimento extremamente importante nessa fase da menopausa e às vezes a gente não dá muita bola para ele e muitas vezes nós temos até medo de comer porque acha que engorda, né? Então a gente deixa ele de lado. Eu pego muitos pacientes no consultório dizendo que não come porque tem medo, que é a beterraba. A beterraba, meninas, eu costumo dizer que é um alimento de ouro, um alimento que vale ouro nessa nova fase nossa da menopausa, porque ela tem inúmeras funções e é um alimento que a gente pode usar ele inteiro, né? Desde a folha, do talo, toda a beterraba, toda a beterraba a gente pode estar usando e tem inúmeras funções aí. Né? Então, quando a gente pensa aí na beterraba, ela tem, por exemplo, nas folhas da beterraba, a gente tem muito manganês, a gente tem zinco, a gente tem, por exemplo, cobre. E esse conjuntinho aí de nutrientes, o manganês, o cobre, o zinco, ele é fundamental para formar enzimas antioxidantes, enzimas que nos protegem, que é a superoxidesmutase, a SOD, são enzimas que a gente precisa ter elas assim em alta, elas têm que estar super potentes lá no nosso corpo se eu quero ter saúde. E quando você come a beterraba, você está dando nutrientes para formar essas enzimas poderosas aí. Então, ele é fundamental também, quando a gente pensa lá no manganês presente na folha da beterraba, ela vai formar a congliotina, para formar aquele líquido sinovial, aquele líquido que está presente lá, por exemplo, lá nos nossos ossos, nas nossas articulações, que com a menopausa nós vamos perdendo esse líquido e aí a gente vai ficando mais rígido, né, a nossa ossatura, sem ter aquela flexibilidade dos nossos ossos. Isso vai comprometendo, vai dando dores, é muito comum acontecer na menopausa. E quando eu como a beterraba, eu tenho esse manganês, que é matéria-prima para formar esse líquido sinovial aí dos nossos ossos. Então, eu tenho também na beterraba ácido fólico. O ácido fólico ele faz parte das vitaminas do complexo B, que é fundamental para melhorar, por exemplo, a nossa homocisteína. Então, a homocisteína ela tem um ciclo. Quando a gente faz exame de sangue, a gente vê lá a homocisteína se está alta, se está baixa. O ideal é que ela não esteja alta. Então, quando a gente precisa do ácido fólico para ela se transformar numa enzima que é a glutationa, que é uma enzima poderosa que a gente precisa. Quando ela aumenta, se ela não tá, só que para ela formar essa enzima, ela precisa do ácido fólico. E o ácido fólico está presente lá na beterraba. Então, se eu não tenho ácido fólico, eu aumento essa homocisteína, que está ligado, por exemplo, com as doenças cardiovasculares, com o risco de câncer, né, as demências. Então, porque são gorduras que vão entupindo lá as nossas artérias, é como se fosse uma gordura oxidada, ruim, rançosa, que vai piorando. Então, eu tenho que melhorar esse ciclo da homocisteína. Para melhorar, eu preciso de ácido fólico aí, e a beterraba está lotada. Então, na beterraba, eu tenho também uma substância que chama-se nitrato. O nitrato ele é precursor do óxido nítrico. Então, se eu quero, por exemplo, ter uma melhora das minhas artérias, uma vasodilatação dessas artérias, eu preciso estar bem com o óxido nítrico. E comer beterraba melhora o óxido nítrico. E se eu tenho um bom óxido nítrico, vai ser interessante para a pressão. Então, pessoas que têm pressão alta, eu preciso melhorar o óxido nítrico. E comer a beterraba vai ajudar. E esse óxido nítrico, ele também vai ser interessante para os calorões da menopausa, porque eu melhoro a minha circulação, os meus vasos, as minhas artérias, melhorando aí essa circulação.
E esse óxido nítrico, ele vai ser excelente também para nos dar energia. Na menopausa eu fico cansada, sem energia, sem disposição, e o óxido nítrico melhora a energia, assim como vai melhorar também a atividade física. Então eu tô lá fazendo uma corrida, tô fazendo musculação, tô fazendo atividade física, eu tenho uma melhora na minha energia quando eu penso aí nesse óxido nítrico aí na minha circulação. E também eu tenho, quando a gente pensa aí na beterraba, além de melhorar a circulação, eu tenho uma resposta lá no meu intestino, porque na beterraba eu tenho uma substância que chama-se rutina. E quando eu estou comendo errado, alimentos processados, eu começo a dar comida para as nossas bactérias ruins lá do intestino. E com isso eu tenho uma ação, um aumento de uma substância que chama-se trimetilamina, que é uma substância ruim. E essa substância vai fazer uma má digestão por exemplo, quando eu como as proteínas, por exemplo, carne de boi, peixe, ovos, grãos, então eu começo a fermentar mais daquele estufamento, aqueles gases, e começar a soltar pum fedido. E esse pum fedido é por quê? Porque eu tô tendo muita essa substância, essa trimetilamina aí em excesso. Então isso vai prejudicar a minha digestão. Aí quando eu como beterraba, eu tenho a rutina, que é uma substância que tem uma ação benéfica aí no nosso intestino, melhorando aí esse processo aí, porque se eu não melhoro essa substância, aí eu vou transformar lá no meu fígado, eu vou transformar essa substância em uma outra substância que é a oxitrimetilamina, que vai piorar o processo, que eu vou ter, eu vou diminuir a ação das enzimas benéficas lá do meu fígado, e eu vou formar mais, por exemplo, colesterol alto, eu vou abrir porta para as doenças cardiovasculares, que na menopausa a gente tem essa porta aberta, porque a gente perde a proteção do nosso corpo com a queda hormonal, a gente fica igualzinho ali com o homem, então a gente tem um risco. Então quando eu como, por exemplo, beterraba, eu melhoro por conta da rotina que está ali presente aí. Então, quando a gente pensa assim, fazer um suco de beterraba, né? Então eu vou ter ali esse óxido nítrico, porque esse óxido nítrico, ele vai entrar em contato, então, por exemplo, nós temos lá, ele entra em contato com as nossas bactérias da boca e ele vai se transformar daí em óxido nítrico. E esse óxido nítrico, ele tem assim, aí ele desencadeia inúmeros efeitos no nosso corpo quando a gente come a beterraba. Então a gente tem lá a melhora das nossas artérias, melhora da circulação, melhora da contração muscular, melhora, por exemplo, aumento lá na nossa performance lá no exercício. Eu tenho um efeito aí, quando eu tomo um suco de beterraba, por exemplo, eu tenho um efeito aí de 12 horas no meu corpo, e o pico máximo é em torno de 3 horas. Então eu melhoro todo o meu sangue, né? Então, e essa parte vermelha da beterraba vai combater infecções, inflamação, por exemplo, protege as nossas células, por exemplo, contra químicas que a gente vai colocando no nosso corpo, né? As químicas ambientais, tem uma proteção contra o câncer, principalmente câncer de mama, próstata e pâncreas. Então eu tenho uma melhora aí da proteção, né, cardiovascular, aumenta a minha energia, pressão arterial, ele tem uma ação aí desintoxicante do meu corpo, então eu melhoro bastante. Então eu vou ter ali também vários aminoácidos que tem uma ação de limpeza do nosso corpo. Eu tenho, por exemplo, ali o ácido cafeico e o ácido ferúlico na beterraba, que ele é excelente, ele é antioxidante para nossa pele, então para melhorar a nossa pele, a qualidade da nossa pele, pela presença do ácido cafeico e do ácido ferúlico, aí nós temos. Então olha quanta coisa que a gente tem aí comendo beterraba. Então a gente pode pensar aí, vamos imaginar um suco de beterraba, por exemplo, com limão, uma maçã, água de coco, aí eu posso pôr lá 1 litro de água, passo na peneira se eu quiser, ou como dessa
forma, sem passar na peneira. E daí eu vou tomando esse suco ao longo do dia, então eu vou ter uma resposta interessante aí na minha circulação, né, do meu sangue. E quando a gente pensa na beterraba, ela também tem várias vitaminas, então a gente pensa lá as vitaminas do complexo B, vitamina A, então tudo que é vermelho, né, tem a vitamina A, potássio, sódio, fósforo, cálcio e ferro, manganês e aí várias coisas. Eu posso estar usando, por exemplo, as folhas da beterraba refogada, eu posso estar colocando no suco, numa torta, eu posso fazer, nossa, 1001 utilidades aí com a folha da beterraba, eu posso usar a beterraba. Quando a gente quer esse nitrato, esse nitrito aí, nitrato, que a gente tem essa ação aí para formar o óxido nítrico, ela tem uma ação melhor quando a gente usa ela crua. Então eu tá colocando a beterraba crua nos meus alimentos, eu vou ter uma ação melhor aí para ter esse benefício aí do óxido nítrico que vai formar aí para melhorar aí todo o meu organismo. Então, meninas, olha como a beterraba, olha quanta coisa que a beterraba faz pela nossa saúde. Então a gente não precisa ter medo de comer a beterraba, a gente pode sim estar adicionando na alimentação, porque ela vai ter um efeito aí benéfico em todo o nosso processo circulatório que compromete na menopausa. E aí a gente vai melhorando um monte de coisa. Então a gente pode comer sim, é um carboidrato do bem, tá? A gente pode comer como salada, colocar, como eu falei, em tortas, em molhos, em sucos. A gente pode estar jogando aí a beterraba pra gente ter esse benefício. Porque a gente quer estar na menopausa bem, né? Sem sintomas. A gente não quer uma menopausa com doença, né? Tipo assim, deixar a vida me levar, ficar doente, né? Como se tudo acabou agora. De jeito nenhum, a gente tá aqui para ser feliz. E para isso, meninas, a gente tem que investir na qualidade, no que a gente está colocando na nossa máquina, no nosso dia a dia. Então, presta atenção aí no seu prato, se você tá deixando esse prato colorido, se você gosta de beterraba, me conta aí se você gosta de beterraba aí, porque é um excelente alimento para você estar colocando aí nessa nova fase, para que a gente tenha aí uma menopausa sem sintomas. Fica aí essas dicas, meninas. Beijo! Escritec Contabilidade. Aqui você encontra todos os serviços que a sua empresa necessita e oferece apoio ao microempreendedor individual, além de seu imposto de renda. Elabora seus contratos, regulariza seu imóvel e emite certidão para a regularização da sua obra, com agilidade, confiança, segurança e rapidez. Venha para a Escritec. Você e sua empresa agradecem.